Oi, Otaviano, bom dia. Nossa aula de história de hoje vai falar sobre Guerra do Paraguai. Eu tinha comentado com vocês que o segundo reinado foi um período relativamente tranquilo, se a gente comparasse com os problemas que Dom Pedro I e os regentes enfrentaram. Mas sem sombra de dúvidas, uma das guerras mais sangrentas que o Brasil já se envolveu foi a Guerra do Paraguai, e ela aconteceu durante o governo de Dom Pedro II, tá? Então não pense que tudo é um mar de rosas, que problemas não aconteceram. Vamos falar sobre a Guerra do Paraguai na aula de hoje. Bom, a Guerra do Paraguai foi um conflito que envolveu as nações aqui da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai. Principalmente o que eles mais disputavam era a posse dos rios que cortavam esses países, rios navegáveis muito importantes para manter o comércio ali entre os países vizinhos. Então, é por causa principalmente da posse desses rios que vai surgir esse conflito, tá? Então, nós vamos falar sobre essa guerra hoje, que nós estamos quase no finalzinho do capítulo, falta pouco, então vamos lá. Conforme observamos nas páginas anteriores, o governo brasileiro estabeleceu tumultuadas relações com seus vizinhos. Essas disputas e confrontos pelo acesso ao controle da bacia do Rio do Prata levaram a um conflito de maiores proporções que ficou conhecido como Guerra do Paraguai. O conflito teve início em 1864, causado pela continuidade das disputas entre paraguaios e brasileiros pela região do Rio do Prata, localizado em grande parte do território do Uruguai. Para o Brasil, a navegação pelos rios da região era a forma mais rápida de deslocar do Rio de Janeiro até a província do Mato Grosso. No caso do Paraguai, era a única forma de escoar sua produção até o mar, já que o país não tem saída direta para o oceano. Bom, em 64, alegando que fazendeiros uruguaios estavam ocupando o território brasileiro, o Brasil imperial ordenou a invasão do Uruguai por tropas brasileiras. Bom, o partido do governo do Uruguai pediu apoio ao Paraguai de Solano Lopes. Este, com medida de retaliação, mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai em direção à província do Mato Grosso. Após a apreensão do navio, o presidente paraguaio ordenou ainda a invasão das províncias de Mato Grosso e de São Pedro do Rio Grande do Sul, declarando guerra entre esses dois países. Então vamos lá, gente. Bom, o Brasil necessitava da navegação por esses rios para manter um comércio direto ali com os países vizinhos. O Brasil invade o Uruguai por questões políticas. Lembra que o Uruguai era do Brasil, depois o Uruguai acabou perdendo, o Brasil acabou perdendo o Uruguai. Houve essa invasão, o Uruguai pediu apoio ao Paraguai, e aí que a disputa entre Brasil e Paraguai vai ficar cada vez mais acirrada. O Paraguai era governado por um ditador chamado Solano Lopes, e ele, com interesses em navegação pelos rios da região, vai declarar guerra aos seus vizinhos, né? Só que o Uruguai nessa jogada vai acabar virando para o outro lado e vai acabar aderindo aí ao grupo do Brasil, juntamente com a Argentina. Então vai formar o que a gente chama de tríplice aliança. Brasil, Argentina e Uruguai vão se unir contra o poder do Paraguai, que tem poderes ambiciosos na região, né? Bom, intimidados com a organização e o tamanho do exército paraguaio, que contava com mais de 64 mil soldados, Brasil, Argentina e Uruguai uniram-se numa aliança militar chamada Tríplice Aliança. Juntando todos eles tinham 60 mil soldados para guerrear contra Solano Lopes. Bom, houve várias batalhas, inclusive aqui no parágrafo de cima ele fala da Batalha do Riachuelo, que o Paraguai perdeu essa batalha. Em janeiro de 69, o comando do exército brasileiro foi transmitido ao conde, genro de Dom Pedro II. A missão dele era encerrar o conflito, capturar o presidente Solano Lopes e destruir os últimos focos de resistência paraguaia, e isso ocorreu em 69. Então a Tríplice Aliança saiu vencedora do conflito.
As consequências da guerra foram terríveis para o Brasil. Por mais que o Brasil tenha saído vencedor, você sabe que numa guerra todo mundo perde, o desfalque econômico foi grande, os soldados voltaram com uma mentalidade de proclamar uma república, porque no campo de batalha eles tiveram contato com vários soldados de vários países e que nesses países o sistema de governo era republicano e só o Brasil que era um império. Então, a Guerra do Paraguai trouxe mudanças para o Brasil muito mais do que problemas financeiros, trouxe uma mudança política, porque é justamente esse exército que vai lutar pela proclamação da República daqui a pouco, logo na frente. No Brasil, o exército instituiu pouco a valorização antes do conflito, ganhou poder político no decorrer da guerra, passando a defender causas como o republicanismo. O Paraguai, no entanto, foi o país que mais sofreu com o conflito. Estima-se que sua população tenha sido reduzida de 406 mil habitantes para 231 mil ao final da guerra. Vários soldados que guerrearam vários soldados de origem africana tiveram sua liberdade alcançada porque guerrearam a favor do Brasil. Página 45 tem exercício. Nós vamos agora falar na página 46 das leis abolicionistas que estão ocorrendo. Vamos falar só um pouquinho e a gente deixa para continuar sobre essa questão abolicionista que é maior na próxima aula também. Bom, a Guerra do Paraguai teve importante papel na crise do sistema imperial brasileiro. Após passarem 6 anos combatendo, os militares brasileiros defenderam a adoção de um sistema também no Brasil, que é a República. Além da instalação da República, uma parte considerável dos oficiais das Forças Armadas defendeu ainda a abolição da escravatura. Formou-se em todo o país inúmeros clubes abolicionistas que promoviam manifestações contrárias à escravidão. Os grandes proprietários de terra, no entanto, divergiam quanto ao fim da escravidão, motivo pelo qual ela aconteceu lenta e gradativamente. Lembra das leis Bill-Arbiden e a Eusébio de Queiroz, que eu já expliquei para vocês no início do capítulo? Então agora vão acontecer outras leis. Lembrando que Dom Pedro está naquele jogo de empurra, né? A Inglaterra pressionando para que o Brasil abolisse a escravidão, ela queria conquistar um grande mercado consumidor, mas ao mesmo tempo os fazendeiros que tinham escravos não queriam perder essa posse, né? Bom, é importante salientar que a chegada dos imigrantes fez com que muitos proprietários de terra e comerciantes optassem pela mão de obra livre, isso porque ela poderia ser obtida em troca de um salário. Em 45, o Parlamento Britânico aprovou uma lei pela qual os ingleses poderiam prender embarcações que estivessem traficando escravizados, que é a Lei Bill-Arbiden, que eu já comentei com vocês que não funcionou. Vão para baixo. Diante da pressão inglesa, foi promulgada em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de novos escravos no Brasil. Com o tempo, tal proibição diminuiu o número de cativos no país. Essa lei, sim, fez com que o número de escravos chegavam, mas é bem menos do que acontecia antes. Na segunda metade do século XIX, multiplicaram-se os clubes abolicionistas que procuravam sensibilizar a sociedade brasileira. Em 1871, foi criada a terceira lei, né? A primeira foi a Bill-Arbiden, que é uma lei inglesa. Depois foi criada a Eusébio de Queiroz e agora a Lei do Ventre Livre, que assegurava a liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquele período, tá? Só que a impossibilidade, página 47, a impossibilidade das crianças escravas se manterem longe de suas mães, no entanto, mostrou-se uma lei não muito efetiva, porque a Lei do Ventre Livre, a criança nascia livre, mas como a criança vai ficar sozinha sem o cuidado dos pais? Então ela automaticamente permanecia sob posse da mãe, até ela ter condições de se virar sozinha. Em 28 de setembro de 1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário, que decretava a liberdade dos escravos a maiores de 65 anos. Gente, essa lei foi uma grande enganação, porque era difícil um escravo atingir essa idade. Eles morriam super jovens por causa do trabalho exaustivo. Então, poucos escravos realmente foram libertos por conta dessa lei
que eram os acima de 65 anos. Bom, eu vou trazer para vocês na próxima aula sobre a última lei, que é a Lei Áurea. A gente vai deixar para falar sobre ela na próxima, porque foi a lei que libertou os escravos definitivamente. Eu volto com vocês então na próxima aula. Beijos, até mais.